Oi minha gente! E vou iniciando mais um vídeo. Agora vou falar sobre assunto História Persa primeiro ano ensino médio. Vamos lá pessoal! Persas foram um povo que habitava o Planalto Central e se estabeleceu, a partir do século VI a.C., como um dos maiores impérios da antiguidade, o Império Aquemênida. Os persas eram um povo da antiguidade que habitava o Planalto iraniano e que formou um grande império a partir do século VI a.C. Esse foi o Império Aquemênida, formado por meio da liderança de Ciro II ou Ciro, o Grande. Os persas se rebelaram contra os medos que dominavam a região e formaram um dos maiores impérios da antiguidade. Os persas viram suas fronteiras aumentarem depois de Ciro e tiveram grandes reis, como Dário, e estabeleceram uma moeda em todo o império. Organizaram seu território em satrapias, para facilitar na administração, e mantinham os sátrapas sob vigilância para garantir sua lealdade. Foram conquistados por Alexandre, o Grande em 330 a.C. Possuíam uma religião monoteísta conhecida como zoroastrismo e afirmavam que Ahura Mazda era o criador do universo. Ficaram conhecidos por conceder grande liberdade para que os povos dominados pudessem manter suas tradições e religião, desde que pagassem os impostos devidos. A economia persa se baseava na agricultura e no comércio marítimo. Origem dos persas. O Império Persa se desenvolveu na região do Planalto iraniano, onde fica a atual República Islâmica do Irã, mas que na antiguidade era a região vizinha da Mesopotâmia. A presença humana no Planalto iraniano de maneira semi-sedentária remonta a 10.000 a.C. Desse período em diante, estabeleceu-se uma série de tribos com estilos de vida semelhantes, embora também com suas particularidades. Grande parte dessas tribos se estabeleceu na região a partir do terceiro milênio a.C., com destaque para os arianos, entendidos como grupo de povos de origem indo-ariana. O termo ariano é usado aqui para se referir a uma série de povos, como os persas, os partas, os medos, os alanos, entre outros. Todos esses povos coexistiam no Planalto iraniano, mas em meados do século VIII a.C., um deles, os medos, estabeleceu um pequeno império na região, ao redor de sua principal cidade, Ecbátana. Daí em diante, toda a região passou a ser dominada por eles. Os persas eram um dos povos sob o domínio dos medos, e no século VI a.C., eles se rebelaram contra esse domínio. Eles eram formados por algumas tribos, entre as quais estava Pasárgada, liderada pelo clã Aquemênida. Em 559 a.C., esse clã passou a ter um novo líder, Ciro II, conhecido posteriormente como Ciro, o Grande. Ciro conseguiu se unir com outras tribos que habitavam o Planalto iraniano e formar um exército que se rebelou contra os medos. Em 550 a.C., os persas, sob a liderança de Ciro, o Grande, derrotaram os medos e passaram a dominar o Planalto iraniano. No local da vitória foi construída a nova capital persa, a cidade de Pasárgada. Império Aquemênida. Como Ciro pertencia à dinastia Aquemênida, convencionou-se chamar o império formado por ele da mesma forma. Esse império, como já vimos, era controlado pelos persas e foi um dos maiores e mais organizados da antiguidade. Os primeiros anos do domínio persa sobre o Planalto iraniano ficaram marcados pela necessidade de controlar todos os povos que habitavam a região. Ciro, o Grande, teve de lidar com povos que tentaram se aproveitar da queda dos medos para se rebelarem e conquistarem sua própria independência. Além disso, uma série de conquistas territoriais ocorreram durante seu reinado. Ele conquistou a cidade de Sardis, na Lídia, em 546 a.C., e a Babilônia, em 539 a.C., formando um território que se estendia da Turquia às portas da Índia. Ciro, o Grande, estabeleceu um princípio que foi a marca do Império Aquemênida: o respeito à diversidade cultural. Os persas cobravam tributos dos povos conquistados, mas permitiam que eles mantivessem suas tradições culturais e religiosas. Isso, a princípio, contribuiu para assegurar seu domínio. Em 530 a.C., Ciro II faleceu e o poder foi transmitido para seu filho, Cambises II. O reinado deste rei ficou marcado pela conquista do Egito em 525 a.C. No entanto, em 522 a.C., Cambises II foi assassinado, e Dário I assumiu o poder do Império Aquemênida. Dário I conseguiu estender os domínios persas, conquistando terras no vale do rio Indo, e organizou seu império em satrapias. As satrapias eram basicamente províncias, sendo 20 no total, e eram entregues ao comando de homens nomeados pelo próprio imperador. Os homens responsáveis pela administração das satrapias receberam o nome de sátrapas.
Para evitar que os sátrapas se rebelassem, Dário I mantinha uma rede de espiões que o informavam de qualquer ato de infidelidade. Dário I promoveu uma série de melhorias ao Império Aquemênida, estabeleceu uma moeda comum para todo o reino, construiu Persépolis e converteu-a na nova capital, construiu estradas para facilitar a locomoção das tropas e dos mensageiros do rei, e melhorou o sistema de envio de mensagens. Guerras médicas. Em 499 a.C., durante o reinado de Dário I, houve uma revolta de cidades gregas na Jônia, região na Ásia Menor, dominada pelos persas. O rei então decidiu realizar uma expedição militar punitiva contra Atenas, cidade grega que forneceu apoio à rebelião grega na Jônia. Isso deu início à Primeira Guerra Médica, em 492 a.C. As tropas enviadas por Dário I tentaram subjugar os gregos, mas a união de cidades gregas fez com que os persas fossem derrotados nesse conflito, o que se concretizou em 490 a.C., durante a Batalha de Maratona. No entanto, essa derrota não conteve o espírito conquistador dos persas, que anos depois, tentaram novamente anexar a Grécia. Durante o reinado de Xerxes I, imperador persa entre 486 a.C. e 465 a.C., foi organizada a segunda invasão da Grécia pelos persas. Dessa vez, os persas organizaram um exército de milhares de soldados, que iniciaram a Segunda Guerra Médica em 480 a.C. novamente. Os persas foram derrotados, perdendo batalhas fundamentais, como as travadas em Salamina e Plateia. Com a nova derrota, os persas assinaram um acordo com os gregos, assegurando que não tentariam invadir a Grécia novamente. Esse tratado, no entanto, demorou décadas para ser assinado, uma vez que as derrotas em Salamina e Plateia aconteceram em 480 a.C. e 479 a.C., respectivamente. O acordo de paz entre gregos e persas ficou conhecido como Paz de Calhas, sendo assinado em 449 a.C. Religião dos persas. Inicialmente, os persas praticavam uma religião politeísta, isto é, com um panteão formado por diferentes deuses. Uma dessas divindades era Ahura Mazda, quem eles acreditavam ser o criador do universo e da vida, inclusive dos outros deuses. No entanto, a religião persa sofreu uma profunda alteração por meio das pregações de Zoroastro. Esse profeta viveu nas terras persas em algum momento entre os anos de 1500 a.C. e 1000 a.C. Durante a vida de Zoroastro, sabe-se que ele alegou ter recebido uma revelação que lhe trouxe uma nova verdade religiosa. Nessa revelação, ele viu que Ahura Mazda era a única divindade verdadeira e que todos deveriam seguir alguns princípios. Esses princípios determinavam que Ahura Mazda era inteiramente bom e que tinha um adversário chamado Angra Mainyu, considerado inteiramente mau. Além disso, as pessoas deveriam manifestar a bondade de Ahura Mazda por meio de ações práticas e palavras. Cada pessoa tinha livre-arbítrio para seguir o bem ou o mal. Acredita-se que por volta do século VI a.C., o zoroastrismo se tornou popular entre os persas, sendo a principal religião do Império Aquemênida, e os persas ficaram conhecidos por sua política de tolerância religiosa. O zoroastrismo também foi muito popular no Império Sassânida e no Império Parta. Caso queira saber mais sobre o tema deste tópico, leia Zoroastrismo, a religião dos persas. Cultura e sociedade dos persas. A cultura persa cresceu e se difundiu fortemente depois que o Império Aquemênida foi formado por Ciro, o Grande, no século VI a.C. No âmbito cultural e religioso, Ciro ficou marcado por conceder grande liberdade para os seus súditos, permitindo que eles praticassem sua própria religião, desde que pagassem os impostos necessários. A pirâmide social persa era diretamente influenciada pela visão de mundo religiosa desse povo, e acreditava-se que o poder do rei havia sido dado pelos deuses. Os persas chamavam essa graça divina dada aos reis de Far, e quando se entendia que um rei perdia essa bênção, ele era deposto. O rei e sua família eram o topo da sociedade persa, e havia ainda outros grupos. Abaixo do rei estavam os sacerdotes, os nobres que formavam a aristocracia e eram compostos por pessoas como sátrapas, os comandantes militares e membros de forças militares de elite como os imortais, os comerciantes, os artesãos, os camponeses e, por fim, os escravizados. Na sociedade persa, homens e mulheres poderiam ter os mesmos trabalhos e havia um notório respeito pelas mulheres, que poderiam assumir posições de grande importância. Existem fontes persas que apontam que o trabalho delas era remunerado de maneira igual ao dos homens. Economia dos persas. A base da economia persa eram os camponeses, que realizavam o trabalho mais pesado nas terras.
Eles poderiam possuir sua própria terra, e nela criavam os seus animais. Também eram convocados para trabalhar nas obras designadas pelo rei. Os escravizados eram o grupo mais baixo e não poderiam ser tratados de maneira violenta, além de receberem alguma compensação financeira pelo seu trabalho. A atividade econômica persa era mesmo a agricultura, e os persas comercializavam uma série de itens produzidos em suas plantações, como cevada, uvas, gergelim, linho, feijões, entre outros. As boas estradas no interior do Império Aquemênida facilitavam o deslocamento dessas mercadorias, embora os persas também praticassem o comércio marítimo. O pagamento das mercadorias acontecia pela moeda circulante no Império Aquemênida, o dárico, cunhado a partir do reinado de Dário I. Decadência dos persas. Depois do reinado de Xerxes, o Império Aquemênida entrou em decadência, mas sua queda só aconteceu mais de um século depois desse reinado. Aos poucos, o poder dos reis persas foi sendo minado por sátrapas corruptos, pela crise econômica e pela grande quantidade de povos sob o controle da dinastia Aquemênida. O fim do Império Persa passa pela ascensão de Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que assumiu o poder em 336 a.C. Em 334 a.C., ele iniciou uma campanha de conquista territorial que levou ao fim do Império Aquemênida em 330 a.C., depois que o rei Dário III, derrotado pelos macedônicos, foi morto. A morte do rei persa fez com que seu império fosse conquistado pelos macedônicos. Por que o Irã não se chama mais Pérsia? A Pérsia deixou de existir enquanto nação depois que o Shah Pahlavi decidiu alterar o nome do país, em 1935, para Irã, que tem como significado Terra dos Nobres. Atualmente, o nome desse país asiático é República Islâmica do Irã, sendo reconhecido atualmente como uma teocracia islâmica. Agora vou falar sobre exercício do assunto persas. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. Os persas foram, na antiguidade, um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura, é possível afirmar que a vitória de Dário I sobre os gregos marcou o início da ascensão persa no Mediterrâneo, favorecendo a expansão da escrita cuneiforme e dos cultos monoteístas. Desenvolveram uma religião própria, o zoroastrismo, e começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro, o Grande. Famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia as maiores pirâmides da Mesopotâmia, tornando aquela cidade o centro de seu império. O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes para os assírios na Batalha de Susa. E adotando uma religião que opunha, de forma maniqueísta, o bem e o mal, os persas dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar o Egito, a Ásia Menor e a Macedônia, sob a liderança de Nabucodonosor. A resposta é letra B. Desenvolveram uma religião própria, o zoroastrismo, e começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro, o Grande. Segunda questão. PUC-SP, pode-se dizer que um dos elementos fundamentais da religião persa na antiguidade, após Zaratustra, é o politeísmo, caracterizado pela prática da adoração dos ídolos zoomórficos nos templos religiosos. O caráter local do culto, já que cada região possuía suas próprias divindades supremas. O dualismo representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal. A estrita obediência por parte de toda a população dos preceitos religiosos contidos nos Vedas. E a descrença na imortalidade da alma e na ressurreição. A resposta é letra C. O dualismo representado pela oposição entre o princípio do bem e do mal. Terceira questão. Para facilitar a administração do vasto território persa, foi estabelecida a divisão do império em satrapias, que consistiam basicamente em províncias governadas por pessoas designadas pelos reis persas e conhecidas como sátrapas. Os sátrapas muitas vezes não passavam confiança aos reis de sua honestidade e por isso funcionários eram designados para monitorá-los. Estamos falando dos corvos do rei. Olhos e ouvidos do rei. Emissários do rei. Portadores de boas novas do rei. E enviados de Zaratustra. A resposta é letra B. Emissários do rei. Quarta questão. Os persas conquistaram inúmeros povos e formaram um dos maiores impérios da antiguidade. Uma das grandes conquistas dos persas aconteceu em 525 a.C., ao conquistarem o Egito. Esse feito foi atribuído a Ciro, o Grande. Cambises II. Dário I. Xerxes. E Dário III. A resposta é letra B. Quinta questão. FURG RS 2000 aprimorando a administração,
viabilizou sistemas de impostos e estimulou o intercâmbio comercial com a criação da moeda de ouro, transformada na primeira unidade monetária internacional confiável e aceita no mundo antigo. Continuava a existir o uso local das tradicionais moedas de cobre e prata, cunhadas pelos sátrapas, porém sem a importância da moeda imperial. Cláudio Vicentino, História Geral. O texto acima refere-se aos A. Gregos, B. Macedônios, C. Medos, D. Assírios e Persas. A resposta é letra I. Sexta questão. O FPB 2000, com relação ao Império Persa, é incorreto afirmar: A. Os persas desenvolveram uma administração relativamente descentralizada com base nas satrapias. B. As estradas e os correios foram bastante aperfeiçoados durante esse império. C. A religião persa era o zoroastrismo, que pregava a existência de uma luta entre o mal e o bem, na qual o bem só seria vencedor no dia do juízo final. D. Os persas perseguiram ferozmente as religiões de outros povos, matando sacerdotes e destruindo templos, como foi o caso do Templo de Salomão em Jerusalém. E os povos dominados pelos persas eram obrigados a pagar tributos e fornecer homens para os exércitos do grande rei. A resposta é letra I. Os persas perseguiram ferozmente as religiões de outros povos, matando sacerdotes e destruindo templos, como foi o caso do Templo de Salomão em Jerusalém. Sétima questão. O EG-GO 2008, o filme 300, que fez grande sucesso nos cinemas de todo o mundo em 2007, tematiza uma das batalhas mais importantes das guerras médicas. Tal evento pode ser caracterizado como um conflito que A. Foi causado pelo processo de expansão territorial do Império Persa, que ambicionava expandir seus domínios sobre os gregos. B. Enfraqueceu as cidades-estado gregas e persas, facilitando o domínio macedônico sobre a região. C. Culminou no domínio dos gregos sobre os persas e no florescimento cultural de Esparta. D. Marcou o processo de unificação entre medas e persas, garantindo a sua supremacia econômica na região da Mesopotâmia. A resposta é letra A. Foi causado pelo processo de expansão territorial do Império Persa, que ambicionava expandir seus domínios sobre os gregos. Nona questão. O FPB 2010, o Império Persa foi um dos maiores da antiguidade. Depois de conquistado por Alexandre o Grande, a cultura grega foi introduzida nos antigos domínios persas e naqueles posteriormente conquistados pelo rei macedônio, ensejando a configuração da cultura helenística. Sobre a cultura helenística, é correto afirmar: A. Destacou-se por uma campanha sistemática de destruição de bibliotecas e combate às culturas dos povos conquistados. B. Caracterizou-se por uma religião monoteísta e o desprezo ao culto dos deuses oriundos da cultura grega. C. Distinguiu-se pela aversão à filosofia e, inversamente, por uma visão de mundo fortemente pragmática e distante do pensamento abstrato. D. Resultou da imposição da cultura grega sobre as demais culturas das regiões conquistadas, a exemplo da egípcia e da persa. E celebrizou-se pelo predomínio do monumentalismo e da grandiosidade no estilo arquitetônico, com o exemplo marcante do Farol de Alexandria. A resposta é letra E. Celebrizou-se pelo predomínio do monumentalismo e da grandiosidade no estilo arquitetônico, com o exemplo marcante do Farol de Alexandria. Décima questão. Mackenzie SP 2010, Frank Miller inspirou-se na verdadeira Batalha de Termópilas, ocorrida em 438 AC na Grécia, para escrever Os 300 de Esparta. A adaptação da história em quadrinhos de Miller foi levada ao cinema em 2006, pelo diretor Zack Snyder com o título 300. A respeito do contexto das guerras médicas, 479 AC, tema abordado no filme, assinale a alternativa correta. A. O domínio e a expansão naval fenícia ameaçavam a hegemonia da Grécia sobre o mar Egeu, o que ocasionou a formação de uma aliança defensiva grega. B. Desenvolvendo uma política imperialista, Atenas entrou em conflito com Esparta, que agrária e oligárquica, permaneceu fechada à expansão territorial. C. O expansionismo persa, que já havia dominado cidades gregas da Ásia Menor e estabelecido o controle persa sobre rotas comerciais do Oriente, ameaçava a soberania da Grécia, tornando inevitável o conflito grego-pérsico. D. Esparta, por priorizar a formação física e militar, cultivando no indivíduo o patriotismo incondicional ao Estado, liderou a ofensiva grega contra os assírios, que ameaçavam as instituições democráticas gregas. E o forte espírito militarista presente na cultura helenística e difundido em todas as polis gregas permitiu que, no conflito contra os medos, a Grécia obtivesse a supremacia militar e se sagrasse vencedora. A resposta é letra C.
O expansionismo persa, que já havia dominado cidades gregas da Ásia Menor e estabelecido o controle persa sobre rotas comerciais do Oriente, ameaçava a soberania da Grécia, tornando inevitável o conflito grego-pérsico. 11ª questão. USE 2012, entre o século VII e VI a.C., Zaratustra, que os gregos chamavam de Zoroastro, promoveu uma profunda reforma religiosa. Suas ideias foram adotadas pela Casa Real dos Persas, os Aquemênidas. O soberano que, por razões políticas, apoiou o zoroastrismo foi A. Cambises, B. Ciro, C. Dário, D. Xerxes. A resposta é letra C. Dário. 12ª questão. USE 2012 Ciro, o Grande, 558-529 a.C., reinou sobre o grande Império Persa. Utilizou como método de organização política a tolerância em relação aos seus súditos, concedendo-lhes relativa autonomia administrativa. Dividiu o imenso território em 20 satrapias, cada uma dirigida por um sátrapa, que era um funcionário. A. Privado encarregado do governo da cidade e da administração dos bens do templo. B. Nomeado pelo rei para ocupar postos de chefia sob a autoridade de um governador. C. Nomeado inspetor pelo imperador persa com as funções de polícia e vigilância. D. Do Estado persa que exercia o poder de um governo de fato. A resposta é letra D. 13ª questão. Os persas foram, na antiguidade, um dos povos mais importantes a ocupar a região da Mesopotâmia. Sobre sua história e cultura, é possível afirmar que a vitória de Dário I sobre os gregos marcou o início da ascensão persa no Mediterrâneo, favorecendo a expansão da escrita cuneiforme e dos cultos monoteístas. B. Desenvolveram uma religião própria, o zoroastrismo, e começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro, o Grande. C. Famosos por suas obras arquitetônicas, os persas construíram na Babilônia as maiores pirâmides da Mesopotâmia, tornando aquela cidade o centro de seu império. D. O declínio do Império Persa foi marcado pela derrota de Xerxes para os assírios na Batalha de Susa. E adotando uma religião que opunha, de forma maniqueísta, o bem e o mal, os persas dominaram o comércio mediterrâneo após conquistar o Egito, a Ásia Menor e a Macedônia, sob a liderança de Nabucodonosor. A resposta é letra B. Desenvolveram uma religião própria, o zoroastrismo, e começaram sua expansão territorial após as conquistas lideradas por Ciro, o Grande. E por hoje é só, pessoal. Obrigada por assistir até o fim. O conhecimento ao seu alcance. Até próxima!